Falar de confiança é algo muito especial, principalmente quando você é cristão. Você é cristão e tem certeza, confiança no seu Deus, em quem você é em Cristo Jesus. Hoje eu vou falar de algo no qual João, lá no Evangelho, ele falava para gentios, mas na primeira epístola de João, ele já não está falando mais para gentios, ele está falando para pessoas da igreja. E exatamente as convicções e certezas que João vai passar para todos aqueles que criam em Cristo e que com certeza vêm até nós. Eu quero passar para você a nossa base bíblica, que se encontra em 1 João, no seu capítulo 5. Leia todo ele, e é exatamente o que iremos falar hoje, com toda reverência e temor ao Senhor. Vem comigo. Bom, queridos, não é de hoje que nós olhamos para algumas pessoas, principalmente aquelas que realmente estão engajadas no cristianismo, que têm a sua certeza que ama ao Senhor, mas tem algumas coisas que as pessoas parecem que não sabem ou não entendem, e que João deixou muito estabelecido e muito claro no texto no qual nos referimos. A primeira coisa que João ele deixa claro e que nós devemos ter confiança e certeza é que quem crê em Jesus é nascido de Deus. Você tem uma nova identidade. Você tem um novo DNA. Antes, quando você estava no pecado, antes, quando você ainda era submisso a um pecado original, você não tinha essa identidade tão forte. Você não era nascido de Deus. Mas a partir do momento que você crê em Jesus, a primeira certeza que você tem é que você é nascido do Eterno. A segunda confiança que João vai trazer para todos nós é que quem ama Jesus guarda os seus mandamentos. Só que não é só isso. Os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Então a primeira coisa que eu acho muito interessante é que quando João vai falar sobre isso, Jesus também falou, lá em Salmos também, a Bíblia ela dá um entendimento de que se você ama ao Senhor, se você ama ao Deus que você serve, você também tem que guardar os seus mandamentos. Mandamentos, tá? E os mandamentos estão na palavra de Deus. Não está na palavra do homem, não está na palavra de quem quer que seja, a não ser na palavra de Deus. Então, se você quer e tem o sentimento de que você é filho de Deus, nascido de Deus, guarde os mandamentos. Entenda que os mandamentos de Deus não são pesados. Ah, porque como que eu vou poder cumprir esse princípio da palavra? Meu amado, peça graça ao nosso Deus. Peça sabedoria, peça que o Senhor esteja contigo, porque você vai conseguir sim cumprir os mandamentos de Deus. Porque o Senhor não daria os mandamentos se Ele não tivesse certeza que poderíamos sim cumpri-los, pela misericórdia, é claro, do Todo-Poderoso. Mas uma coisa no qual João ele deixa muito determinado, no qual nós devemos ter certeza e confiança, é de quem é nascido de Deus vence o mundo através da fé. Olha, esse daí é uma parte da passagem do qual muitas pessoas, eu acredito, que possuem dúvidas. Porque vencer o mundo é algo que você vê quase como sobrenatural. Você não entende como você consegue vencer o mundo em tantas circunstâncias adversas que vêm contra você. E eu entendo isso. Viver nesse mundo não é fácil. Principalmente quando você olha para o lado e você vê, muitas pessoas podem falar assim, hoje o cristianismo é maioria. Os evangélicos estão crescendo abundantemente. Mas se você for olhar ao seu lado, ao seu derredor, sinceramente, digo aqui para vocês, amados, eu não vejo assim. Aqueles que realmente seguem a palavra de Deus, eu vejo cada vez menos pessoas. E como você vence o mundo se você vê um efetivo de cristãos fiéis cada vez menores? Eu vejo sim aqueles que praticamente são cristãos teóricos, aqueles que falam muito que são, mas na prática a história é outra. Tem que ter essa certeza, queridos. Jesus uma vez falou que ele venceu o mundo. Agora, e nós? Aqui João está falando. Quem é nascido de Deus
vence o mundo, mas tem uma ferramenta, através da fé. Então é por isso que não é somente você deixar de agradar a Deus sem ter fé, mas é você entender que a fé te ajuda a passar pelas mais altas ondas, pelas mais terríveis dificuldades da sua vida. A fé te ajuda, a fé move realmente coisas dos quais você nunca, jamais teria a possibilidade de fazer. Mais uma coisa no qual João, ele nos dá certeza e confiança de que todo cristão, ele tem essa parte, e aqui é uma parte muito interessante, ele fala sobre 3 testemunhas do céu que testificam que Jesus é o Filho de Deus. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai sempre testificou que Jesus Cristo é o seu Filho. Sempre. O Pai sempre. A Palavra é o próprio Filho. Se você for entender, o próprio João ele fala que Jesus é o Verbo. Ou seja, Jesus é a Palavra. Ele é o Alfa e o Ômega, ele é o começo e o fim. E tem o Espírito Santo, o Consolador, que não somente convence-nos do pecado, mas também nos mostra que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nós temos ao nosso favor de que existem 3 testemunhas que nos mostram essa verdade. E essas testemunhas são celestiais. Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Assim também João, ele também nos mostra que existem 3 testemunhas que testificam na terra que Jesus Cristo é o Senhor. O Espírito Santo, a água e o sangue. Bom, eu poderia falar muito e esse é até um assunto no qual eu quero deixar para os amados. O Espírito Santo, eu já expliquei anteriormente a testemunha celestial. Ele também é uma testemunha que hoje, vamos dizer, ele também testifica na terra que Jesus é o Filho de Deus. Eu poderia falar sobre água e sangue. Mas esse é um assunto que eu acredito que deve ser explicado com mais detalhes. E eu espero que você esteja atento aos novos vídeos que faremos para que você esteja sempre bem informado e esteja conhecendo muito mais a Bíblia do que você já tem conhecido. E se você ama a Palavra de Deus, não deixe de se inscrever nesse canal e compartilhar nas suas redes sociais. Algo mais que João também ele nos dá como confiança e certeza é de que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. E esse é um assunto, queridos, que eu já falei e todos nós sabemos que para você ter uma vida no céu, você tem que perseverar. Isso é fato. Mas é evidente também relatar de que todos nós sabemos que pecamos. Eu peco, você também é falho. E se fosse por um erro, por algo que nós erramos no nosso trajeto, ou uma falha no nosso caminho, se por isso o nosso nome fosse apagado no livro da vida, eu sinceramente acredito que não teria sentido. Apagar, depois colocar de novo, depois errou de novo, apaga de novo. Já que a Bíblia mesmo relata que todos nós pecamos. Todos pecamos. Mas que temos o quê? O advogado. Se Jesus é configurado como... Se Jesus é dito como advogado, ou seja, ele é o nosso defensor, então isso quer dizer que, claro, não estou aqui justificando erros, mas que o Senhor entende a nossa natureza pecaminosa e errônea. E de que, claro, nós iremos fazer com que nunca mais nós venhamos a cair novamente no erro. Bom, algo mais que João vem trazer aqui, e esse daqui é especial. Eu gosto muito dessa parte, que é a confiança, que se nós pedimos alguma coisa em oração, se nós tivermos confiança no que pedimos, nós temos que entender que nós receberemos se o nosso pedido estiver alinhado com a vontade de Deus. Muitas pessoas pedem a Deus muitas coisas. Eu não estou aqui a favor daquelas pessoas que não pedem. Elas clamam, elas exigem de Deus de que seus pedidos sejam realizados. Mas nós temos que crer que o Senhor nos atende, que Ele nos ouve, que Ele analisa o nosso pedido. Agora, para que Ele conceda o que nós ali lhe pedimos, nós temos que entender se o nosso pedido está alinhado com a sua soberana vontade. Porque esse é um ponto fundamental que vai fazer
toda a diferença. Não é nós somente pensarmos em pedir, pedi, dá-se-vos-á. Aquele que bate, a porta se abre e assim vai. Não, nós temos que entender que nós temos que ter certeza de que se pedimos alguma coisa ao Senhor confiando, mas nós temos que entender que o receberemos se o nosso pedido estiver alinhado com a vontade do Eterno. E João também vai nos dar aqui a certeza e confiança que quem é nascido de Deus, o maligno não toca. E esse é um ponto muito crucial, queridos, muito crucial. Quem é nascido de Deus, o maligno não toca. A pessoa que é nascido de Deus, aquele que crê em Jesus, que foi o primeiro que nós lemos, você é nascido de Deus, o adversário não pode tocar. Ele não tem autoridade, ele não tem autonomia. Lembre-se na passagem de Jó, quando houve aquele diálogo entre Deus e o adversário, e ali Deus apresentava a Jó ao adversário, e ele ia dando argumento do porquê que Jó era reto, e ainda mantinha-se fiel a ele. Olha, você vê que somente depois que Deus dá ali, você pode fazer, o Senhor dá permissão para que Satanás possa agir, aí sim ele vai e toca. No entanto, nós sabemos que na alma Deus não permitiu. Então, quem é nascido de Deus, o maligno não toca. Você precisa entender essas verdades que estão em 1 João capítulo 5. Você precisa entender o que João estava passando para a igreja e que está passando para nós. Ele está passando para nós características, não somente de uma pessoa nascida de Deus, mas características de uma pessoa que é protegido, que tem o seu pedido atendido segundo a vontade de Deus, que tem a vida eterna, a pessoa que vence o mundo através da fé e muitas outras coisas. Você tem que entender isso. Você tem que ter a sua mente aberta para poder jubilar sobre essa verdade. Você tem que entrar em júbilo, você tem que entrar em regozijo. Você não pode deixar que as circunstâncias lhe abatam de uma tal maneira que você não consiga caminhar. Você tem que entender que o fardo, os mandamentos de Deus são leves. Os mandamentos de Deus são possíveis. Obedecer ao Deus da nossa vida é a melhor coisa. Andar segundo o propósito e a graça do Senhor é maravilhoso. Espero que o Senhor tenha aberto a sua mente e tenha trazido uma nova esperança, um bálsamo diferente neste momento sobre ti, e que a graça de Deus continue contigo.